Ontem estávamos falando, eu dei aquela visão geral da dinâmica da salvação e eu tratei de algum assunto específico, especialmente no final. Eu falei daquela reconciliação que eu vou voltar a falar agora e a gente vai dar continuidade, ok? Deu certo ali, querido? Tranquilo? Ok. Eu tenho alguns PowerPoints para passar, alguns textos, mas eu vou projetar daqui a pouquinho. Eu vou pedir para vocês abrir sua Bíblia de novo em 2 Coríntios capítulo 5, para a gente retomar aquilo que estávamos tratando na sexta-feira à noite. 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios 5,18, leio assim: Ora, tudo provém de Deus, que fez o quê? O que Deus fez? Tá fraco. O que Deus fez? Nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Verso 20: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Aí vem o apelo: em nome de Cristo, pois, rogamos que diz aí? Vos reconcilieis com Deus. Então, veja, no versinho 18, ele diz que nós já fomos reconciliados. Você viu isso? Você viu isso? Verso 18 diz: nós já fomos reconciliados. Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Pergunto, nós já fomos reconciliados, sim ou não? Sim, o verso 18 é claro. Mas aí, no verso 20, nós temos um mandato, um ultimato do apóstolo. Ele diz: eu imploro a vocês em nome de Cristo que, o quê? Reconcilieis com Deus. Então, no verso 18, ele diz: nós já fomos reconciliados. E no verso 20, ele diz, um apelo, né? Se reconciliem com Deus. Afinal de contas, isso é uma contradição? Nós já fomos reconciliados ou ainda precisamos nos reconciliar com Deus? Então, essa é a pergunta, esse é o questionamento que eu levantei ontem à noite, e hoje a gente vai continuar estudando um pouquinho mais, mas a resposta plena vai ser amanhã à noite, eu já te adianto isso. Vamos ver se vai dar certo aqui agora? Eu tenho nessa noite 3 perguntas para fazer para você e para responder, deixar que a Bíblia responda. A primeira pergunta é: quem éramos antes dessa reconciliação? Houve um relacionamento rompido, e depois que esse relacionamento for rompido, pergunto, quem éramos? Como é que a Bíblia nos considerava? Aí eu trago Efésios capítulo 2, 2 a 3. Eu trago aqui na tela para que fique mais claro, e aí no final a gente vai ler outros textos e eu vou pedir para você novamente recorrer à sua Bíblia. Mas o texto está aí na tela, Efésios 2, 2 a 3, a Bíblia diz: nós éramos filhos da desobediência, e aí Paulo escreve: entre os quais também todos nós andávamos outrora. Então Paulo está dizendo que ele está escrevendo para quem? Quando Paulo escreve aos Efésios, ele está escrevendo para cristãos. E Paulo está dizendo: olha, vocês, cristãos, antes também andavam nesse caminho de desobediência. Ele diz: segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza. O que nós éramos? Olha a definição de Paulo. O que nós éramos por natureza, diz o texto bíblico. Que éramos? Tá na tela. O que éramos? Filhos da ira. Tá lá, nós éramos filhos da ira, como também os demais. Então Paulo está dizendo que nós, quando estávamos com esse relacionamento rompido, pergunto, já temos a reconciliação, sim ou não? Sim ou não? Sim, nós já vimos lá na Bíblia. Então, antes dessa reconciliação, Paulo nos define como filhos da ira. É interessante que a Bíblia fala que nós podemos ser filhos de Deus, mas também a Bíblia diz que há alguns que são filhos do maligno, são expressões bíblicas, filhos do maligno, e aqui Paulo usa a expressão filhos da ira. O que ele quer dizer com filhos da ira? O que ele quer dizer com isso? Eu tenho 3 textos para mostrar para você sobre a ira, e aí eu vou voltar ao assunto da ira no final, ok? Olha só, 3 textos. O primeiro texto, Romanos 2, 7 e 8. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá o quê? Haverá o quê?
mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Então, Paulo está dizendo aqui que 2 grupos de pessoas estão profetizados para os últimos dias. Eu já falei isso aqui desde sexta-feira. Haverão 2 grupos, salvos e perdidos. Os salvos, vida eterna. E Paulo está mencionando, haverá ira e indignação para os que são egoístas, rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Então, dependendo das nossas escolhas, são 2 destinos diferentes. Outro texto, São João 3,36, o texto diz: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. E o texto continua: o que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Você se lembra que eu tenho falado aqui já faz tempo que ninguém vai se perder porque fez obras ruins? Lembra-se disso? Os salvos se salvarão porque praticaram coisas boas, é isso? Não. Os salvos se salvarão por quê? Porque se relacionaram com uma pessoa salvação chamada Jesus Cristo. Os que se perderão porque cometeram atos de pecado. Sim ou não? Não. Esses que se perderão porque se afastaram, rejeitaram a pessoa chamada Jesus Cristo. E o texto diz isso. Está dizendo que quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem crê no Filho tem a vida eterna. E o texto continua: o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então veja, olha a expressão que Paulo usa aqui, João usa aqui. João usa a expressão permanece. Então, nós, segundo Paulo escreveu, quando estamos nessa condição de afastados, não reconciliados, Paulo usou lá a expressão que somos filhos de quem mesmo? Filhos de quem? Da ira. Isso é natural, irmãos. Por quê? Porque Deus, o caráter de Deus é antagônico ao pecado. Então, se nós nascemos em pecado e se temos uma natureza pecaminosa, o que é natural? Que a ira de Deus seja contra nós, ok? Não necessariamente contra nós, isso vai ficar claro no próximo texto que eu ler. Mas é natural, quando a gente nasce em pecado, que está sobre nós a ira de Deus. A única chance disso ser revertido é quando aceitamos a Cristo. Então quer dizer que Cristo muda a ira de Deus em amor? Não é bem assim, nós vamos ver isso no final, ok? Não há mudança, mas você vai entender melhor no final. A Bíblia menciona, através do livro de João, que aqueles que não aceitam o Filho, aqueles que são rebeldes contra o Filho, a ira permanece. Não é sacada a ira dele. Ok? Esse último texto sobre a ira, Romanos 1,18, diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra todos os seres humanos. É isso? Não, o texto não diz isso. O texto diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. Então a ira de Deus não é contra os seres humanos, a ira de Deus é contra o pecado. Deus é o caráter dele, ele detesta o pecado. Quem esteve comigo lá naquela salinha hoje de manhã, nós falamos um pouco sobre predestinação. E eu li um texto lá de Mateus 25. Abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então isso ele vai falar para os salvos. Ele diz: olha, vocês salvos, eu preparei um lugar para vocês. Ok? É isso que ele está dizendo. Agora o que ele vai dizer para aqueles que permanecerem rebeldes? Verso 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para vocês. É isso? Preparado para quem? Veja, Deus não programou a perdição de nenhum ser humano. Eu falei lá na salinha, existe só uma predestinação bíblica. E a predestinação bíblica é para a salvação em Cristo. Quando nascemos, não temos o nosso destino pré-determinado. A palavra predestinação é isso. É um pré-destino definido de maneira prévia. Deus tem um seu destino de maneira prévia definido.
Em Cristo, Ele já te ofereceu a salvação. Em Cristo você pode ser salvo. Agora, se você escolher fora de Cristo, você estará perdido. Fora de Cristo, eu estarei perdido. Então, não existe a predestinação para a perdição. Todos nós, em Cristo, podemos ser salvos, se escolhermos. Porque se Deus predestina... Preste atenção nessa linha de raciocínio. Se quando a pessoa nasce, já está predestinado, você vai se salvar e você vai se perder. Primeiro, que não é Deus de justiça. Se fosse isso, Ele não seria um Deus justo. Segundo, que Ele estaria tocando em algo extremamente importante que Ele nos deu lá no Jardim do Éden, na pessoa de Adão e Eva, chamado livre-arbítrio. Então, se já está definido quem vai se salvar e quem vai se perder, quer dizer que não tem livre-arbítrio. Não. Biblicamente tem livre-arbítrio e biblicamente todos nós estamos predestinados em Cristo Jesus para sermos salvos. Quem se perder é porque escolheu se perder. Jesus está dizendo: o fogo eterno é para o diabo e os anjos, foi preparado para eles. Nenhum ser humano deveria estar lá. Se estarão, e já está profetizado que estarão, é porque escolheram isso. Então, queridos, quando a Bíblia menciona a ira de Deus é contra toda a impiedade, contra o pecado. É aí que está canalizada a ira de Deus. Então, quando Paulo escreveu aos Efésios, ele diz que nós, naturalmente, longe de Deus, antes dessa reconciliação, éramos o que? Filhos do que mesmo? Da ira, mas agora já fomos reconciliados. Eu tenho outra pergunta para você. Éramos filhos da ira e agora estamos reconciliados. Como se deu essa reconciliação? O que mudou? O que aconteceu para estarmos separados? Éramos filhos da ira e agora não somos mais. O que mudou? Tenho alguns textos para você. 2 Coríntios 5,18, Paulo diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de quem? Por meio de Cristo, e Ele nos deu o ministério da reconciliação. Então a reconciliação se deu não porque eu sou bonzinho, não porque você é bonzinho, não porque nós temos obras boas, não porque nós estamos nos esforçando para ir até Ele, nada disso. De manhã eu preguei: salvação é o quê? Em uma palavra, salvação é o quê? Graça. Graça. O que é graça? Uma definição simples de graça: favor imerecido. Eu não mereço, você não merece, nós não merecemos, mas Ele nos dá. Então nós éramos filhos da ira e em Cristo nós temos a reconciliação. O que mudou? Por que mudou? Porque Cristo fez alguma coisa. E o que Cristo fez? O que Cristo fez? Essa é a terceira pergunta. O que Cristo fez? Agora eu entro um pouco mais no campo teológico, de maneira, obviamente, bem simples para você compreender, e aí você vai entender plenamente. Eu já estou na segunda parte dessa minha apresentação. Olha esses textos. Hebreus 2,17, a Bíblia fala, a pergunta é, o que Cristo fez para operar essa reconciliação? O que Cristo fez? Éramos filhos da ira, agora estamos reconciliados. O texto diz, Hebreus 2,17, por isso mesmo convia que em todas as coisas se tornasse semelhante aos filhos, semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Essa palavrinha propiciação, ela é extremamente importante no contexto teológico e no contexto desse plano da salvação, na dinâmica da salvação que estamos estudando. A Bíblia está dizendo que Jesus Cristo, Deus através de Jesus Cristo fez propiciação pelos nossos pecados. O que é propiciação? Você vai entender nessa noite. Outro texto, se você quiser abrir sua Bíblia aí, 1 João 2, verso 2. 1 João 2, verso 2. E Ele Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Eu li esse texto lá atrás também. Se existisse a tal da predestinação, esse texto estaria... 1 João 2,2. Se existisse a tal predestinação, esse texto não poderia estar na Bíblia. Por quê? Porque está dizendo que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Então não existe predestinação para a perdição. Porque Cristo Jesus, o sacrifício de Cristo Jesus é suficiente para salvar todos os seres humanos. Ok?
Muito bem. Outro texto. Veja que a palavra... Eu estou lendo textos que se repete a palavra propiciação. 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 Olha esse outro texto. Se quiser, repito, abrir sua Bíblia aí. 1 João 4,10. Nisto consiste o amor. Acharam aí? Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos... Qual é a palavra-chave aí? Propiciação. Agora tem um outro detalhe. Algumas pessoas no meio cristão, eu já disse isso aqui ontem também, dizem que Deus é um Deus irado e que foi preciso Jesus vir aqui, morrer, para aplacar a ira de Deus. Tipo assim, como se, parafraseando aí, Deus dizendo, eu vou destruir essa raça humana. Aí Jesus diz, não, calma, eu vou lá, vou morrer por eles. E a morte de Jesus aplaca a ira de Deus. E aí Deus fala, tudo bem, agora que você morreu, eu estou mais calmo. Isso não existe. Isso não existe. Embora a Bíblia mencione esse aspecto da ira que a gente vai entender melhor hoje. Mas o fato é que o texto está dizendo que Cristo Jesus, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Agora um texto que a gente vai se demorar um pouquinho, repito, já estou no final. Romanos capítulo 3. Abra aí sua Bíblia, Romanos capítulo 3. 24. Sendo justificados gratuitamente por sua, o quê? Graça. Olha aqui para mim. Lembra que eu falei de manhã? Justificação, santificação e glorificação. Agora você percebe o conceito bíblico. O verso 24 diz, nós somos justificados gratuitamente. Gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Verso 25, a quem Deus propôs no seu sangue. Veja que partiu de Deus. Deus não tem esse negócio de Deus está irado e depois da morte de Jesus aplacar a ira de Deus. Parte de Deus, Deus mesmo nos ama. Verso 25, a quem Deus propôs no seu sangue, como que? Como que mesmo? Propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Verso 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. O que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo, mais uma vez, que Jesus é a nossa propiciação. E aí, no final, eu vou voltar a esse texto para você entender melhor, ok? Jesus é a nossa propiciação. Mas aí vem a pergunta, o que é propiciação? Eu li aqui 4 textos que falam da propiciação. Propiciação. O que é propiciação? Jesus, a Bíblia diz, Jesus é a nossa propiciação. Ora, se Ele é alguma coisa chamada propiciação, a gente precisa entender o que é propiciação para a gente entender a função dele e como alcança isso, essa propiciação na nossa vida. Ok? Como se fosse uma oferta, mas tem, irmãos, a teologia ela é fantástica quando a gente consegue trazer a teologia mais para a prática. E é o que eu vou tentar fazer isso agora, ok? Vou pedir para você abrir sua Bíblia lá no Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 25. O que é propiciação? Da onde vem isso? Paulo, João inventaram essa palavra? Jesus é a nossa propiciação. Ele fez propiciação pelos nossos pecados. Eles inventaram essa palavra? Não, eles não inventaram essa palavra. Capítulo 25 do livro de Êxodo, o verso 8, Deus dá uma ordem para Moisés. E Deus assim, e me farão um santuário, estou lendo Êxodo 25, 8. E me farão um santuário para que eu possa, o que mesmo? Habitar no meio deles. Então olha aqui para mim, deixa a sua Bíblia aberta. Deus aparece para Moisés e fala, Moisés, é o seguinte, vocês saíram do Egito, agora vocês vão andar aí pelo deserto, eu quero que vocês façam um santuário. E se você continuar lendo o livro de Êxodo, você vai perceber que Deus deu as medidas exatas para os cômodos do santuário. Deus deu o modelo exato para Moisés. Moisés não tinha que construir aquele negócio da cabeça dele. O santuário tinha 3 compartimentos. Tinha o Santo, o Santíssimo e o pátio. Queridos, quando Deus, em Êxodo 25, 8, diz para Moisés construir um santuário, Deus estava dando uma maquete do que seria o plano da redenção, ou do que era o plano da redenção. Ok? Agora, dentro
do Santíssimo, que era o compartimento mais importante do santuário, 3 compartimentos, tirando o pátio, o Santo e Santíssimo. Do Santíssimo só se entrava uma vez por ano, e era o sumo sacerdote. Então, uma vez por ano entrava, era o lugar mais sagrado do compartimento, ok? Mais sagrado. E ali se manifestava a presença de Deus. E o que tinha ali dentro do Santíssimo? A Bíblia fala que tinha a arca do santuário, a arca da aliança. Dentro da arca havia as tábuas da lei, havia o maná, a vara de Arão que floresceu, e havia o maná também. Agora, acima da arca, uma arca é uma caixa de ouro puro. E acima da arca havia uma peça chamada propiciatório. A arca estava no lugar mais sagrado do compartimento. A arca estava no local mais sagrado do compartimento do santuário. E acima da arca, tampando a arca, havia uma peça de ouro puro chamada propiciatório. Essa tampa, essa peça tampava a arca. Embaixo estava a lei, os 10 mandamentos. As tábuas dos 10 mandamentos estavam lá dentro. Está tudo na Bíblia, tá? Estou só exemplificando aqui. Era de cima dessa arca que Deus se manifestava. Abra aí sua Bíblia em Êxodo 25 mesmo. Agora o versinho, nós lemos o verso 8, olha o verso 22. Verso 22. 21, vamos ler o verso 21 para entender melhor. Estou lendo Êxodo 25, verso 21. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela, dentro do quê? Da arca, porás o testemunho, que são as tábuas, que eu te darei. Agora olha o verso 22. Ali aonde? No propiciatório, olha o começo do verso 21. Porás o propiciatório, o assunto é o propiciatório. Ali, verso 22. Aonde? No propiciatório. Ali virei a ti, e de cima do quê? De cima do quê? Do propiciatório, do meio dos querubins, porque acima dessa tampa haviam 2 querubins. De cima dos querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. A manifestação de Deus se dava em cima do propiciatório, que era essa tampa. Então o povo estava ansioso, o povo às vezes estava passando por grandes dificuldades, e aí naquele momento, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava e a glória de Deus se manifestava exatamente em cima do propiciatório. E quando a glória de Deus se manifestava, o que a Bíblia chama de Shekinah, quando a glória de Deus se manifestava em cima do propiciatório, era a certeza do favor divino. Deus está se comunicando, Deus nos aceitou, Deus está nos perdoando, Deus está nos dando uma nova chance. Quando é que isso acontecia? Quando é que eles tinham essa certeza? Quando a presença de Deus se manifestava em cima do propiciatório. Você entende isso? Olha só, mais profundo, Números, abra sua Bíblia em Números capítulo 7. Números 7, 89. Todos acharam? Quando entrava Moisés na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ele ouvia a voz que lhe falava de cima do que mesmo? De cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho, entre os 2 querubins, assim lhe falava. Então Deus manifestava a sua glória, o seu favor, a sua benevolência no propiciatório, acima do propiciatório. Quando eles precisavam do favor de Deus, quando eles queriam a certeza de que Deus realmente estava benigno em relação a eles, Deus se manifestava aonde? Em cima do propiciatório. Veja, o propiciatório era tão importante para o judeu. Essa parte do santuário, essa tampa do santuário, era tão relevante para o judeu, que ela chegou a ser chamada, dá uma olhada na sua Bíblia, 1 Crônicas 28, pouco para frente aí. Olha como foi chamado, de certa forma, olha como foi caracterizado o santuário inteiro. Todo o compartimento santo e o santíssimo, o santuário inteiro, olha como foi caracterizado. 1 Crônicas 28, 11. Deu Davi a Salomão, seu filho, a planta. O que é planta? Sabe o que é planta, certo? Aquele desenho, ok? Arquitetura. Deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do pórtico com as suas casas, também as suas tesourarias,
os seus cenáculos e as suas câmaras interiores. Como também fez o quê? Deu do quê? Da casa do propiciatório. Veja, de certa forma, o santuário inteiro era chamado de casa do propiciatório. O propiciatório tinha tanta relevância, que em certo sentido ele era chamado de o santuário inteiro, a casa do propiciatório. Ou seja, para o judeu, qual era o utensílio mais importante no santuário celestial? O propiciatório. E aí nós temos o Novo Testamento. Depois que Jesus morre, depois que Jesus ressuscita, depois que Jesus ascende aos céus, os discípulos começam a pregar: Jesus é a nossa propiciação. Jesus era representado por aquela tampa chamada propiciatório. Os judeus entenderam isso, sim ou não? Os judeus entendiam quando Paulo pregou que Jesus era o propiciatório e que Jesus fez propiciação pelos nossos pecados. Os judeus entenderam isso? Os judeus entenderam quando João disse, nós lemos lá, Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Quando os judeus ouviram que Jesus era a propiciação, os judeus logo entendiam, Jesus é o favor de Deus. Jesus é aquele que nos mostra que Deus é conosco. É o próprio nome dele, uma das caracterizações. E Deus conosco. Queridos, a palavra propiciatório, ela é extremamente fundamental na teologia cristã. Agora entenda uma coisa. Eu disse no começo. Éramos por natureza o quê? Quem é que se lembra? Filhos da ira. Deus é do caráter dele. Deus se ira contra o pecado. Deus não tolera o pecado, mas Ele ama o pecador, certo? Então como é que nós passamos de filhos da ira para agora reconciliados? Como é isso? Qual é a palavrinha que denota essa mudança? Propiciação. Por meio da propiciação de Jesus, Deus desvia a sua ira. Agora, queridos, Deus não trata assim, alguns pensam que enxergam esse plano salvífico de Deus de maneira muito pobre. Pensam assim, e eu vou falar melhor isso amanhã. Pensam assim, não, Deus é bom, não, Deus vai me perdoar, não, tá tudo ok. Claro que Deus é bom, claro que Deus perdoa, é claro, mas não é tão simples assim. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe por que seres humanos vão participar do fogo que não foi preparado para eles, foi preparado para o diabo e para os anjos? Porque os seres humanos... O fogo não foi para eles. O fogo não foi preparado para o ser humano. Só que os seres humanos estarão vestidos de pecado. Tem como eu tocar fogo nesse terno no meu corpo e eu não me queimar? Tem como? Tem como eu tocar fogo nesse terno, ele estando no meu corpo e eu não me queimar? Não tem como. Então eu preciso me despir do pecado. Aí você entende lá Adão e Eva nus, eles entendem que são nus depois do pecado. Aí você entende Deus vestindo eles, fazendo as vestes e vestindo eles. Aí você entende o Novo Testamento dizendo, quando João teve as revelações na ilha de Pátimos dos santos, ele fala que viu os santos com vestes o que mesmo? Vestes brancas, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Eles estão vestidos de Cristo. Paulo diz, revesti-vos de Cristo. E aí você é o único meio de você se livrar do fogo. Se você for fazer um estudo dessa palavra propiciação no grego, você vai ver que essa palavra propiciação tem a ver com cobrir. Cobrir. Por essa razão, aquela tampa chamava-se propiciatório. O que ela fazia? Cobria a arca. Vários escritores fazem uma fusão da palavra propiciação com a ira de Deus. Por quê? Porque tem uma conotação, com base no original grego, tem uma conotação. E o que é que nós entendemos da palavra propiciação? Como Jesus sendo a propiciação, ele cobre-nos quando Deus vai canalizar a sua ira. Irmãos, a ira de Deus não é contra o ser humano, é contra o pecado. E se eu levasse você para Isaías 53, não vou levar, primeiro por causa do nosso tempo, segundo que você conhece bem. Isaías 53 diz que Jesus levou o que era nosso? Os nossos pecados.
Jesus, quando o Novo Testamento diz que Jesus é a nossa propiciação, imagine Jesus como um escudo sobre eu e sobre você. A ira de Deus, não foi que Deus falou assim, não, agora eu estou tranquilo, eu me acalmei, não. A ira de Deus era para com o pecador, e Jesus teve que se transformar em pecador, e se colocou como escudo entre nós e Deus. Então eu e você só não recebemos a ira de Deus, porque a ira de Deus já foi derramada em Jesus Cristo. E aí a gente poderia ler vários textos do Apocalipse, por exemplo, fala da taça da ira de Deus. Já leram isso? A taça da ira de Deus no livro do Apocalipse, quando fala das bestas, por exemplo. Aqueles que adorarem a besta, que receberiam o sinal da besta, eles receberão a taça da ira de Deus. A taça da ira de Deus. E aí você vê Jesus no Getsêmani, você vê Jesus orando, dizendo, Senhor, passa de mim esse cálice, essa taça. Do que Jesus está dizendo? E Jesus sabia, irmãos, Jesus sabia que ele enfrentaria a ira de Deus por causa do pecado. A ira de Deus era para com o ser humano, e Jesus, como propiciatório, ele se coloca entre Deus e o ser humano. E Jesus, como propiciatório, ele diz, recebo eu a ira de Deus e não o ser humano. Ele é o nosso propiciatório, ele é a tampa, ele que nos cobre. Eu merecia a ira, você merecia a ira, nós merecíamos a ira, mas ele é a propiciação, ele se interpôs, ele cobriu, e na oração, no seu momento de maior angústia, ele diz, se for possível, passa de mim esse cálice da ira, porque está quase insuportável. E a Bíblia diz que foram anjos até lá dizendo, se você desistir agora, não tem outro plano. Se você desistir agora, toda essa raça vai se perder. Só existe um caminho. Os anjos disseram para ele, você precisa ir até o fim. E ele pensando em mim. Não. A taça recaiu sobre ele. Era para recair sobre nós, mas recaiu sobre ele. Percebe por que Deus pode te perdoar? Não é porque ele diz assim, não, tudo bem, vai, eu sei que você é uma pessoa boazinha. Nada disso. Ele pôde me perdoar porque ele descarregou a ira dele em Jesus, que carregava os meus pecados. Ele descarregou a ira dele em Jesus, que carregava os seus pecados. E nós hoje podemos ser perdoados porque a ira de Deus já foi descarregada no Filho dele, Jesus Cristo, que não tinha pecado, mas se fez pecado por mim e por você. Então, queridos, o pecado é odioso a Deus. E eu já preguei isso aqui, a gente ainda não entendeu quão odioso é o pecado para Deus. Jesus é a nossa propiciação. Jesus é aquele que nos cobriu. Lembra-se a Páscoa, eu tenho também um sermão sobre a Páscoa. Quando lá no Antigo Testamento, Moisés está para libertar o povo, é a última praga contra os egípcios. Os primogênitos dos egípcios todos vão morrer. E Deus pede para Moisés falar para o povo usar o sangue dos animais. Para passar aonde? No umbral da porta. No umbral da porta. E eles passam no umbral da porta. Aí o texto diz assim, Deus fala para Moisés, fala assim, Moisés, o meu anjo vai passar entre os egípcios. O meu anjo vai passar entre os egípcios. Mas o meu anjo também vai passar pelo meu povo. E quando o anjo vê o sangue na porta, ele vai passar por cima de vós. A palavra Páscoa significa isso, por cima de vós. Quando ele não vê o sangue, vai passar entre vós. Quando ele vê o sangue, ele vai passar por cima de vós. Irmãos, isso é propiciação. É a tampa, é aquilo que nos cobre, só o sangue. Irmãos, Deus não te perdoa porque ele fala, tudo bem, você é uma pessoa boazinha. Não! Ele te perdoa porque a ira dele já foi descarregada em Jesus. Jesus, já carregou todos os nossos pecados. A ira de Deus já foi sobre ele. E você vai entender melhor isso amanhã, porque a gente está vendendo barato a nossa salvação.
A gente está achando que Deus vai nos salvar assim de qualquer jeito. Não, tá tudo bem. Olha como Deus é bom, como Deus perdoa, como Deus, olha, glória a Deus, aleluia. É óbvio que Deus é bondade, é óbvio que Deus é perdão, é óbvio que Ele está disposto a nos perdoar. Mas não é tão simples assim. E a gente vai entender isso melhor amanhã. Existe um plano. Agora eu quero voltar ao... Eu disse que eu ia voltar a esse texto e com esse eu termino. Romanos 3, verso 24. Acharam aí? Diz assim: sendo justificados gratuitamente, por que mesmo? Por que mesmo? Por sua graça, mediante a redenção que há em quem? Cristo Jesus. Verso 25. A quem Deus propôs, no que mesmo? No seu sangue, como o que mesmo? Agora você entende o que é a propiciação. No sangue de Cristo como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua graça, é isso? Não. Versinho 25. Versinho 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua... Está escrito justiça aí? Sim ou não? Olha aqui para mim. O que é a justiça? Eu já falei isso desde sexta-feira. Justiça na visão humana. Justiça na visão humana. Retribuir a cada um conforme o que ele merece. Não é isso? Então, se a pessoa merece isso, fazer justiça. Ele tem que cumprir isso. Nessa é a visão humana de justiça? Ok? Agora eu pergunto, nós somos pecadores, sim ou não? Sim ou não? Sim. E a Bíblia diz que o salário do pecado, a recompensa do pecado, a consequência do pecado é o quê? A morte. Você está vivo? Você é pecador? Mas você está vivo? Então é uma injustiça. Porque se nós somos pecadores, e se o salário, a consequência do pecado é a morte, e estamos vivos, então tem alguma injustiça aí. Sim ou não? Sim ou não? Se você responder sim, está certo. Mas se você responder não, também está certo. Por quê? Deus é quem é dono da vida. Sim ou não? Sim. Então, se eu sou pecador e o salário do pecado é a morte... Só para você entender isso aqui. Não é que Deus definiu... deixa eu ver. A consequência do pecado pode ser... eu acho que vai ser a morte. Não. Não é assim. Ele é vida. Quem está em pecado está longe de Deus. E longe da vida, qual é a consequência? Natural. Morte. Ok? Então o salário do pecado é distanciamento de Deus. É natural a morte. Não é nada que Deus impôs. É natural. É uma coisa natural. Porque Ele é a vida. Ok. Então nós somos pecadores, merecemos a morte, mas estamos vivos. Mas como assim? Então Deus é injusto? Porque Ele deveria nos matar? Agora a Bíblia está falando que por meio de Cristo, Deus manifesta a justiça dele. Como? Como? Verso 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Se a palavra propiciação não estivesse aqui, nós não entenderíamos nada. Se não existisse a palavra propiciação no Novo Testamento, a gente não entenderia o plano da salvação direito. Como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça. Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Para Ele mesmo, Deus, ser o quê? O que Ele é? Mas como Ele é justo, sendo que eu sou pecador, mereço a morte e estou vivo? Como é que Deus consegue ser justo? O texto diz, para Ele mesmo, finalizando o verso 26, Ele mesmo ser justo e também o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, o que é que Paulo está explicando? Paulo está dizendo que a ira de Deus já foi canalizada numa pessoa inocente, chamada Jesus Cristo. Aí Deus diz assim, só agora eu consigo dar vida para você. Então por que Deus continua sendo justo e ao mesmo tempo justificador? Porque nós, como pecadores, merecemos morrer, mas alguém morreu no nosso lugar.
A ira de Deus já foi canalizada para uma pessoa, Cristo, e ele deixou impunes os pecados anteriormente cometidos. Por quê? Porque lá no passado as pessoas não morriam, eles davam um cheque predatado. Qual era o cheque predatado? Os cordeiros que eles matavam. Cada cordeirinho que eles matavam, cada sangue derramado simbolizava o sangue deles quando eles morriam, quando o animal morria. Apontava para Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo, olha, durante esses 3.000 anos que Deus estabeleceu, 3.000 anos que Deus estabeleceu a instituição do santuário terrestre, era um cheque predatado. Deus tolerou os pecados anteriormente, porque Jesus não tinha feito o sacrifício ainda. Jesus não tinha feito o sacrifício ainda. Mas aí Jesus faz o sacrifício, aí Paulo argumenta, agora sim, Deus pode ser justo. Por que ele é justo? Porque eu não mereço a vida. Mas por que ele pode me dar a vida? Porque alguém já morreu por mim. Eu mereço a ira. Lembra que Paulo disse? Naturalmente somos filhos da ira. Mas por que agora eu não sou mais filho da ira? Porque a ira já caiu sobre outra pessoa. Ele é o propiciatório. Ele é o propiciatório. Ele aplacou a ira de Deus. Ele recebeu a ira de Deus. E aí Paulo pode argumentar, agora sim ele pode ser justo. Por quê? Porque ele pode dar vida e pode tirar a ira, desviar a ira de mim, de você, porque ele canalizou para outra pessoa. Irmãos, isso é o plano da redenção. Não é tão simples assim, Deus me perdoa. Custou um preço altíssimo, altíssimo. E eu ainda coloquei ali, para manifestar a sua justiça. Deus continua sendo justo. Ele pode perdoar você, Ele pode salvar você, porque a ira dele já recaiu sobre outra pessoa, Jesus Cristo. Só Jesus por ser Deus, só Ele. E o texto ainda diz, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos, agora não mais. Agora que Jesus já veio, irmãos, só estamos esperando uma coisa, o juízo. E já está se formando essas duas classes, salvos e perdidos. Quem aceitar Cristo como seu Salvador e trilhar esse caminho chamado santificação, vai para a glorificação. Aqueles que se perderem, se perderão porque não aceitarão Jesus como a propiciação. Entende isso? E aí você vê no livro do Apocalipse, como eu já disse, aqueles adoradores da besta receberão a ira de Deus sem mistura. Irmãos, o que Jesus experimentou na cruz, os ímpios vão experimentar quando Jesus voltar. Irmãos, a ira de Deus contra o pecador de maneira intensa, plena, sem restrições. A gente só vai conseguir escapar disso se Jesus for o nosso propiciatório. Se Ele for aquele que nos cobre. Se nós tivermos com as nossas próprias forças, nas nossas próprias obras, eu guardo o sábado, eu devolvo o dízimo, eu cuido da minha alimentação, eu creio nisso, eu creio naquilo, eu vou para a igreja todo sábado, está tudo certinho. Isso não vai adiantar nada. Isso é tudo muito importante, mas como consequência. Mas não vai adiantar absolutamente nada. É Jesus que precisa estar cobrindo a mim e a você. Se Ele não estiver cobrindo a mim e a você, nós, guardando o sábado e tudo, vamos nos perder. A salvação é uma pessoa chamada Jesus Cristo. E a perdição é o afastamento de uma pessoa chamada Jesus Cristo. Ele é o centro. Ele é o centro. Ele é o centro. Eu faço um apelo a você. Analise a vida que você está vivendo. Irmãos, eu vejo as profecias se cumprindo diante dos nossos olhos. Está muito perto de Jesus voltar. Então analise a vida que você está vivendo. Como você está vivendo como um cristão? Como você está vivendo como uma cristã? Se Jesus voltar hoje, você está preparado? Se Jesus voltar hoje, você está preparada? Ele está cobrindo você.
A sua vida tem demonstrado, os seus frutos têm demonstrado que você é uma pessoa salva? Porque as obras é sempre como consequência, como eu já tenho dito aqui muitas vezes. As suas obras têm demonstrado que você vive como uma pessoa salva? Façamos uma análise pessoal, individual e sincera de quem nós somos, de como estamos vivendo. Disso dependerá o seu preparo para encontrar-se com Ele. Agora, de tudo que eu disse aqui, o mais importante é: Jesus já se ofereceu como seu propiciatório.